E por que o marido e presidente decretou sigilo de 100 anos para a agenda da esposa? Para que o mundo não saiba em que ela está gastando o dinheiro do povo? Logo, Lula, que prometeu acabar com os sigilos no primeiro dia de mandato, já vai começar o terceiro ano e ele só aumentou o que disse que ia acabar. E é errado a gente comentar isso aqui, é errado o jornal O Estado de São Paulo divulgar essa imoralidade. É tudo com o dinheiro público. E como dissemos, se é do povo, tem de haver transparência e não sigilo de 100 anos. E o que é pior, o status da primeira-dama como ministra do governo, mandando como se fosse o próprio ministro da Casa Civil, era para ficar escondido. Ela, segundo informações, já está nesta atividade há muito tempo. Mas agora, as coisas vão começar a pipocar. E de montão, as sujeiras. Tem muita gente prejudicada por causa das ações intempestivas do governo. E vai todo mundo abrir a boca. Pode esperar. É um absurdo isso. E não é possível que os apoiadores do partido concordem com tudo o que está acontecendo, porque é justamente o que eles dizem combater, os privilégios e apoderamento dos recursos públicos. Se eles apoiam, é porque não estão conseguindo enxergar que os verdadeiros monstros imaginários que eles combatem são eles mesmos. O problema e o perigo dessas coisas continuarem acontecendo é que o exemplo vem de cima. Você viu como o judiciário tem exercido o seu poder depois dos exemplos que recebeu das cortes superiores, não viu? No que deu, por acaso, aquela denúncia de vendas de sentenças pelos magistrados do Mato Grosso? Arquivamento pelo CNJ. No governo anterior, ninguém fazia tantas coisas erradas porque tinha vergonha, tipo, não dá para fazer assim não, porque vai pegar mal, né? Hoje em dia, os caras perderam esse freio, essa vergonha, com os exemplos que estamos vendo sendo dados pelo próprio governo. Se o ato errado é concluído e ninguém fala nada, é certo que não vai dar em nada para a gente também. E logo todo mundo vai esquecer. É o que parece se pensar. Veja o que aconteceu no Tribunal de Contas do Distrito Federal na última sessão do ano. Os ministros aprovaram, a toque de caixa, bem rapidinho, uma verba suplementar e retroativa no valor de R$780 mil para cada um, valor que deve ser pago de uma única vez. E mais, ainda aprovaram um abono salarial de cerca de R$15 mil acima dos vencimentos, que chegam a R$44 mil. Ou seja, vão para cerca de R$60 mil por mês. Veja como foi a sessão. Como vota o conselheiro Inácio Magalhães? Com Vossa Excelência. Como vota o conselheiro Paulo Tadeu? Com o relator, Vossa Como Excelência. vota o conselheiro André Clemente? Com Vossa Excelência. Agradeço. Estou votando muito hoje, porque a última sessão eu não poderia perder de fazer essa quantidade de votos. Claro. Viu aí? Cada um dos conselheiros vai receber essa bolada. É uma farra com dinheiro público. O Brasil virou uma vergonha, tudo esculhambado. Se alguém reclama, eles dizem, não tem nada não vai dar em nada. Não deu para os outros, vai dar para a gente? Não vai dar nada. Depois todo mundo esquece e acabou. Enfim, é uma farra. Veja que os ministros do governo Lula estão indicando suas esposas para cargos de conselheiros, como esses aí, que aprovaram essa verba suplementar e abono salarial. E vai se criando um corporativismo que corrói o Brasil por dentro. Quer mais umazinha? A mais alta corte do país vai gastar mais de R$100 milhões no reforço da segurança privada dos ministros. É isso mesmo, R$100 milhões. E no edital de licitação, os ministros estão pedindo para os seguranças particulares pistolas letais, calibre 380, coletes robustos à prova de balas e sprays de pimenta. Está tudo lá no edital. Os agentes da nova segurança atuarão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal. E o curioso é que, para as polícias e todas as outras forças de segurança,
O governo quer limitar o uso de armas letais, como rifles, pistolas e revólveres. Mas, para o judiciário, os ministros querem reforçar. Faz sentido isso? Não é um contrassenso? Eles têm direito à segurança que o Estado provê. Se precisam de segurança privada, como o próprio nome diz, são eles que têm de arcar com os custos, não o povo brasileiro. Mas são 100 milhões de reais de recursos públicos. Nunca antes a Corte precisou gastar com segurança privada. A Secretaria de Segurança da Casa dava conta perfeitamente da demanda. Mas nesse governo, nesses 2 últimos anos, mudou tudo. E todo mundo acha que isso é em nome da defesa da democracia. Como somos ingênuos, não é verdade? E para analisarmos todos esses assuntos, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista, Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo, Gerson. Espero que esteja tudo bem por aí. Começando por esse último assunto, se estivesse agindo como deveria, cuidando apenas da Constituição, os ministros não precisariam gastar mais de 100 milhões de reais em segurança privada, né? E é correto gastar o dinheiro público em segurança privada? Imagine se essa moda pega. Eu quero ouvir a sua opinião, Gerson. Muito bom estar de volta, Paulo. E inicialmente, antes até de tocar nesses assuntos, eu gostaria de agradecer a nossa audiência do Mundial Telenotícias pelas muitas mensagens que eu recebi por ocasião do falecimento da dona Rita, minha segunda mãe, minha sogra, e vários me enviaram notícias e mensagens muito carinhosas e eu agradeço a toda a nossa audiência. Mas vamos lá. Hoje nós temos 3 assuntos que você me provoca nessa chamada de abertura e eu vou responder de trás para frente. Vamos aos ministros do STF e chegaremos lá na Janja. Os ministros do STF, de fato, eles precisam de segurança. Eu tenho que reconhecer que essa situação no Brasil é uma situação sui generis e quem melhor diagnosticou essa situação foi o desembargador Sebastião, quando ele fez a sustentação oral logo nas primeiras defesas dos presos do 8 e 9 de janeiro, e ele, olhando nos olhos dos ministros da Suprema Corte, ele vaticinou: os senhores atualmente são as pessoas mais odiadas do país. Veja que ele foi muito incisivo, inclusive, em colocar as questões, seja de inconstitucionalidade, seja os fatos que estavam notoriamente sendo violados no que diz respeito aos direitos daqueles cidadãos brasileiros que não tinham prerrogativa de foro ali junto ao Supremo, estavam sendo julgados sem o duplo grau de jurisdição, cerceada a sua liberdade, com uma série de questões que iam desde a audiência de custódia até a forma como ficaram meses em presídios e em prisões preventivas. Aquele discurso que ele fez ali, inclusive é bom que se diga, ele se apresentou como voluntário, ele, o desembargador aposentado, fez esse trabalho pro bono de fazer a defesa daquele preso, mas ele diagnosticou algo, Paulo, que é verdade. O que aconteceu com o ministro Alexandre lá em Roma, ou o que aconteceu com os ministros quando foram aquele evento sediado em Nova York, em que o próprio atual presidente da corte fala aquela frase muito lamentável, em que ele se dirige para um manifestante e diz: perdeu o mané, não a mola. Ou quando a gente vê que em Portugal, naqueles eventos do Gilmar Palusa, também a população, quando os encontra, os hostiliza. Eu creio, Paulo, que é pouco. Eles vão ter que investir um pouco mais. Eu até sugiro que eles pensem numa frota de aeronaves particulares também. Porque, veja só, atualmente os ministros da Suprema Corte têm que utilizar também as aeronaves da Força Aérea Brasileira, porque não podem voar em voos regulares. Eles são realmente considerados pessoas no país inteiro muito, pelo menos, antissociais, para não dizer outra coisa. Então, na verdade, o que nós vemos hoje é uma distorção que é do Brasil. Em nenhum outro país, os ministros da Suprema Corte, que são cortes constitucionais, normalmente são homens muito austeros, homens e mulheres muito comedidos, que só se manifestam nos autos. Aliás, a população muitas vezes nem sabe os seus nomes. E no Brasil hoje, por incrível que pareça,
você não sabe a escalação da seleção brasileira de futebol. Eu até te desafio, eu sei que você é um aficionado do futebol botafoguense, mas eu te digo, hoje nós não sabemos. E você sabe que alguns anos atrás eu sabia dizer de cor a seleção não só de futebol masculino, mas como eu sabia falar a seleção de vôlei masculino e feminino de cor, e às vezes até na época do Oscar sabia a seleção de basquete. Hoje, ninguém sabe nada disso, mas sabe quem são os 11 ministros do STF. Então, esse momento, Paulo, é um momento que já nos diz que há uma distorção. Mas vamos ao segundo ponto que você falou sobre a questão. Não, eu prefiro chamar o segundo ponto. Eu ainda quero comentar mais um negocinho aqui, Gerson, se você me permite. É o seguinte, o curioso disso aí é que muita coisa precisa ser esclarecida. Porque serão quantos agentes que farão a segurança dos ministros? Quanto que isso vai custar por mês e por ano ao orçamento da União? E mais, os ministros gostam de viajar bastante, mundo afora. Eles poderão levar junto com eles todos esses seguranças, ou esses seguranças ficarão na porta do aeroporto, esperando por eles quando voltarem? Então, isso tem muita coisa, por aí. E aí, se for verba da União, se for verba extra, alguém vai ter que explicar isso para o Congresso, porque o Congresso é quem vota o orçamento da União, e daí o Judiciário apresenta as suas necessidades e a União tem que repassar tanto para o Executivo quanto para o Judiciário e para o Legislativo a verba. Mas o Congresso é quem tem que aprovar isso aí. Então imagine como é que vai ficar esquisito, porque a segurança dessas autoridades já está prevista na Constituição e dentro do orçamento devido. Se você vê a necessidade de se aumentar, há se fazer um ajuste tremendo em cima disso, E não seria melhor voltar ao que era antes? Ou seja, você mencionou aí em épocas que o Supremo era a coisa mais maravilhosa, todo mundo torcia pelas decisões do Supremo. Você lembra muito bem no impeachment do Fernando Collor, quando a gente tinha, eles são os mais antigos que vão lembrar disso, os mais recentes sequer sabem a respeito disso. Um impeachment do Collor, onde o tribunal exerceu um trabalho espetacular ali, inclusive interrogando por mais de 8 horas ao vivo a ministra da Economia, na época, Zélia Cardoso de Mello, e foi uma aula de direito prestada naquela época. O povo brasileiro torcia bastante. O que está faltando, Gerson, para que as coisas voltem a ser tranquilas como eram no passado? Você citou, por exemplo, em outros lugares, que os ministros, os integrantes das altas cortes são inteiramente anônimos. E é verdade, um juiz da Suécia, isso já circulou bastante aí, vai para a corte de bicicleta, Exato. Passeando com todo mundo, entendeu? No nosso país, no Brasil, a coisa fica muito difícil, porque será que eles estão querendo ser mais do que realmente são? E aí apresentam como justificativa a defesa da democracia. Como é que você vê isso? A raiz desse problema, Paulo, está na politização da Suprema Corte do nosso país. Veja que aquilo que o ministro Barroso hoje, de certa maneira, se ufana de interpretar que o momento que o Brasil vive é aquele em que a Suprema Corte assume um papel político, ele não somente é uma distorção do papel previsto na Constituição, mas como ele traz problemas. Veja só, existe aquela frase que a gente conhece bem, Quem está na chuva, acaba estando sujeito a se molhar. Mas existe a frase mais recente que é: se você não sabe brincar, não desce para o play, que a gente ouve muito a gurizada falar. Por que eu uso essa frase? É porque é muito bonito quando o ministro Barroso, ele entende que esse papel novel, ou seja, essa nova fase de ativismo político, ele dá ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de interferir, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo. Só que tem um problema. Ele não quer descer para o play, porque o debate político é extremamente desgastante. Quando você está numa Suprema Corte, onde o decano da Suprema Corte, essa semana passada, inaugura uma obra no Mato Grosso, veja que lá atrás,
quando a gente viu ainda, na época do Mensalão, que o relator do Mensalão, eu não sei se você lembra que o ministro Joaquim Barbosa, certa vez ele teve ali uma discussão, um debate com Gilmar Mendes lá atrás, e ele faz essa acusação à época, dizendo que era um ministro que tinha um ativismo político, e ele fez referência, inclusive, a jagunços ali do Mato Grosso. Quando houve aquela discussão, lá atrás, muitos de nós achamos um pouco exagerado, né, o Joaquim Barbosa falar dessa forma de um colega seu. Mas os anos foram se passando e nós vimos várias dessas discussões, ora com o ministro Gilmar Mendes e o atual presidente, ministro Barroso, e agora chegamos a uma situação em que nós temos 2 líderes políticos dentro da Suprema Corte. E a gente não debate sobre isso. Nós temos o decano, é verdade, que já há muitos anos ele exerce esse papel de um político togado. Mas nós temos agora o Flávio Dino, o mais novo que chega na Suprema Corte, e você sabe que foi criado um cargo novo no Supremo Tribunal Federal e ninguém falou sobre isso. Nós temos agora no Supremo Tribunal Federal o líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Existia o líder do governo no Congresso. Todos os países têm, né, o líder do governo, o líder da oposição, mas agora no Supremo Tribunal Federal, nessa nova fase política, nós temos o ministro Flávio Dino, inclusive, tomando decisões ali para acertar. Vai liberar emenda? Não vai liberar emenda? Convém para o orçamento? Deixa liberar, mas depois você caça. Você começa a modular até mesmo a atividade do Executivo estadual e federal e do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal. Então, a raiz dessa sua provocação, ela tem precedente. Nós tivemos um caso do Toffoli, eu não sei se você lembra, ele foi à Inglaterra assistir um jogo de futebol e lá estava com seu segurança. E aí, a sua pergunta é muito pertinente. Quem pagou a passagem desse segurança? Será que ele ficou hospedado aonde? Quem? Com que dinheiro? Então você começa a levantar uma questão que eu vou além. E os voos da Força Aérea? Hoje, nós temos pilotos da Força Aérea que poderiam estar trabalhando em aeronaves militares numa verdadeira empresa de jatos executivos somente servindo a essas autoridades, para lá e para cá. E quem não sabe daquele velho truque índio de sexta-feira arrumar uma agenda na sua base, vai para lá, finge que faz alguma coisa e na segunda, terça-feira você volta a Brasília e a FAB tem que te levar para lá e para cá. Então, isso que está acontecendo no país, você está detectando, Paulo, uma imoralidade que avança sobre o orçamento, é verdade, mas tem reflexos que vão irradiando em tudo, porque o exemplo deveria vir de cima, né, Paulo? Pois é, e é o que acontece, né? Você, dissemos no início aqui, você tem muito, inclusive aí, juiz de primeira instância que adoraria fazer o que os outros estão fazendo e que não fazia no passado porque não pegava bem, né? Pegava mal, não tinha exemplo, mas agora todo mundo fazendo o que faz, não, eu posso fazer, porque se ele ali em cima faz, eu posso fazer também. Agora, o que é esquisito é o governo agora entrar com um projeto, uma proposta extremamente polêmica, que seria de mitigar o uso das armas letais, diminuir o uso das armas letais por parte das forças de segurança, todas as polícias, e o Supremo querer armar os seus seguranças com pistolas 380, né, que causam um estrago que nem a 45, que nem uma 9mm, é um negócio realmente complicado. Mas, e aí, como é que fica? Né? Se todas as polícias estão pedindo, serão obrigadas a reduzir o uso das armas letais e a força de segurança privada dos magistrados vai usar armamento pesado. Então, é uma coisa meio incoerente. E agora vamos partir para o segundo tema, que é de trás para frente, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. É justamente isso que eu venho falando, Gerson, dos exemplos. O exemplo vem de cima. É por essas e outras que está todo mundo fazendo o que faz. E é por isso que querem censurar e é por isso que querem censurar as redes sociais, para que ninguém possa pensar sobre o que essa gente anda fazendo. O que você acha disso? Na verdade, todos nós já conhecemos esse filme, né, Paulo? Nós tivemos ali 4 anos de governo Bolsonaro-Paulo Guedes que serviram de um contraponto
Eu creio que a população ela teve uma oportunidade singular desde a redemocratização. Pela primeira vez a gente viu uma proposta conservadora liberal com a ideia, inclusive, de diminuir o Estado. Veja que o Milei, essa semana ele deu uma entrevista na Argentina muito elucidativa, porque ele falou o seguinte: somente alguém que odeia o Estado pode fazer as reformas do Estado. E ele disse isso porque ele é um libertário, ele realmente acredita que o Estado deve ser... Ele é um minarquista, né, que a gente chama, é alguém que acredita que o Estado deve ser o menor possível. E ele está fazendo os cortes nos ministérios, em cargos, e realmente causou o impacto de, pela primeira vez em 123 anos, ele vai entregar um superávit fiscal na Argentina. Veja que eles já tinham se acostumado com essa ideia de uma máquina gigantesca. O Brasil, do patrimonialismo, das oligarquias regionais, já se acostumou a isso. Você veja que hoje o PT ele retorna ao governo e ele repete as mesmas práticas do governo Lula 1 e 2 e Dilma 1. Eles não tiveram nem o escrúpulo de camuflar, de fazer um pouco diferente. Não. Você vê que eles mobiliaram as estatais novamente e nós temos prejuízos gigantescos. E, ao mesmo tempo, eles foram aos fundos de pensão e, novamente, os fundos de pensão estão ameaçados. Foram para as estatais e nós temos aí os funcionários do Correio, da Petrobras, da Caixa Econômica, são funcionários que já viram o que aconteceu no passado e agora começa a se repetir. Os ministros que você está falando, vários deles foram eleitos, inclusive senadores. Isso é que eu acho de uma excrescência ainda pior, porque você pega que vários desses ministros foram eleitos senadores, não foram para o Senado praticamente, porque eles imediatamente assumem um cargo de governo, coloca o seu suplente no Senado para ser o seu preposto, então eles continuam desempenhando a atividade política e ao mesmo tempo no Executivo, coloca suas esposas no Tribunal de Contas do Estado que vai julgar suas contas, porque eles eram governadores, concorrem ao Senado, assumem um cargo no Ministério e as esposas vão julgar as suas contas, que eles deixaram para trás. É de uma imoralidade gigantesca. Mas o que me causa mais espécie, Paulo, é que a população, a sociedade brasileira, meio que aceita essa situação de uma forma muito pacífica. Como você disse, as redes sociais meio que acendem essa indignação. Há um compartilhar de informações que não convém aos detentores do poder, é verdade. E eles tentam cercear essa voz. Mas, a bem da verdade, Paulo, as nossas elites no país, elas não ou pelo menos não se portam com indignação em relação a esses assuntos. A gente vai tocando e vai empurrando com a barriga, e nós temos, desde a Suprema Corte, aprovando que ministros da Suprema Corte estejam em casos, atuando em casos, em que suas esposas, seus parentes trabalham nos escritórios de advocacia que estão ali, seja no STF, seja no STJ. Como você disse, isso irradia, e os tribunais de contas hoje, na verdade, Paulo, aliás, faço essa ressalva, Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. Esse nome, ele carrega uma ideia distorcida. Tribunais de Contas deveriam simplesmente ser órgãos de assessoramento do Poder Legislativo para fiscalizar o Executivo, a aplicação das contas. E, no entanto, se transformou realmente num cabide de emprego e numa articulação política em que você... Aliás, são cargos vitalícios, viu, Paulo? Essas esposas desses ministros ficarão aí até 70, 75 anos ganhando esse dinheiro. E como senadores, vários deles foram lá, como o próprio Flávio Dino, ficou só alguns dias como senador, mas incorporou não somente uma aposentadoria vitalícia, mas como plano de saúde também vitalício. Então são muitos penduricalhos que a gente vê. E como o Milei falou, somente alguém que tem consciência do prejuízo que isso causa à nação é que pode fazer uma reforma. Infelizmente, Paulo, a reforma administrativa que a gente precisa aparentemente não virá nem do Poder Executivo, nem do Legislativo e nem do Judiciário, porque todos eles se locupletaram, Paulo. Olha só, alguém tinha que ir para o sacrifício, porque dizem que o cara vai, bate, mas depois que passa da porta para dentro, tudo muda. Quando chegam aquelas propostas de emendas parlamentares, aquela coisa toda, a cabeça do cara muda. Uma vez perguntando aqui a um senador, a gente falando, olha, por que vocês
não lutam aí para acabar com o poder do presidente da casa, né? Porque diminuir esses poderes, ou seja, os poderes, deixá-los mais diluídos, né, entre os senadores. Ele disse, não, porque isso depende do presidente, ele não vai colocar isso nunca na pauta de votação, porque não quer diminuir os seus benefícios. Então, isso é o que atinge a todo mundo, é o que todo mundo pensa quando entra ali. Alguém tinha que ir para o sacrifício, como o Javier Milei está fazendo na Argentina. O cara entra sabendo que ele vai mudar, que ele vai perder todos aqueles benefícios que os outros estão ganhando. Nada de plano de saúde vitalício, nada de um parlamentar ou alguém pertencente a um cargo legislativo ir para o executivo no exercício do seu mandato, nada disso. Porque realmente é uma sacanagem. O cara é eleito deputado, é eleito senador, nem assume, já entra o suplente que você não votou. Você não votou no suplente. Você votou naquele cara que fez campanha, que disse que ia fazer isso e aquilo, e esse cara não está ali. O cara assumiu um cargo em algum lugar, ou então disputou uma prefeitura, não teve tempo de completar o mandato dele. Isso é uma sacanagem. Isso deveria ser revisto. Mas aí quando o cara entra, não, vamos deixar isso para lá, porque vai mexer no benefício, né? Vai mexer numa situação bem confortável e ninguém quer sair do conforto. Então alguém, algum dia, tem que ir para o sacrifício para que todo o resto se beneficie disso, ou seja, todo o resto, o povo brasileiro como deveria ser. Porque o cara, quando ele é eleito para representar os desejos do povo, as premissas do povo. Mas quando ele entra lá, ele esquece de tudo isso, né? Tem essa manha toda. Todo mundo quer poder, porque quer mamar. Nós temos algumas exceções, né, Paulo? A bem da verdade, hoje já existem parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que abriram mão desses privilégios. Eles entendem que o fundo eleitoral é outra excrescência, o próprio fundo partidário também. Muitos que foram eleitos agora em 2022 e alguns já em 2018, carregaram para dentro do Congresso Nacional essa aspiração da sociedade que você coloca muito bem. Por isso é que a gente tem a tábua de salvação que a gente tem para o país, que hoje o Brasil está com o freio de mão puxado, né, Paulo? É triste a gente saber que o Brasil estava decolando ali com Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Ele agora vive um período de uma recessão, um retrocesso, e agora para a gente retomar, quando a gente estiver lá na frente, que a gente conseguir voltar a confiar no processo eleitoral, e eu espero que em 2026 a gente consiga uma renovação de 2/3 no Senado que promova isso que você está dizendo. Uma mudança no regimento interno que retire do presidente da Câmara e presidente do Senado esse poder excessivo que você está colocando muito bem e que possa modular os poderes da República. Porque, veja, nessa disputa de orçamento que você falou, você viu que o Flávio Dino ele deu aquela puxada de tapete na questão das emendas, né? Nós acompanhamos isso durante a semana. Ontem, o Rodrigo Pacheco ele deu uma sinalização dizendo, olha, vamos dar uma segurada aqui na aprovação do orçamento bilionário, realmente é bilionário, é mais de 1 bilhão do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma segurada aqui, porque aí a gente força daqui, eles forçam de lá, a gente faz um cabo de guerra, mas como você disse, não é em benefício do orçamento ou até do pagador de impostos, é do benefício de cada um dos grupos. O parlamento querendo preservar as suas emendas PIX e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal agora vai dizer, opa, peraí, não mexe comigo não, vamos negociar. E o cidadão é que fica no meio dessas negociatas, né, Paulo? Não, e tem mais, né? Quer ver um outro absurdo? Esse negócio aí do gabinete da Janja no Palácio do Planalto, né? O que você achou disso, Gerson? Olha só, isso me lembrou muito algumas, não tem como deixar de comparar, né, com a própria Nicarágua. Você vê que lá na Nicarágua, a Rosário Murillo, né, que é a esposa do Daniel Ortega, ela assumiu o cargo de vice-presidente, ou vice-presidenta, né, como o pessoal da esquerda gosta de se referir no feminino. É interessante porque no início ela fazia mais ou menos como a Janja. Ela estava ali presente,
Mas de tanto ela estar ali interferindo também com seus assessores, dava opinião, muitas e muitas vezes dizia-se que ela tinha uma ascendência sobre o próprio Daniel Ortega tão grande, que ela acabou assumindo, quer saber uma coisa? Me dá logo o cargo de vice-presidente. E é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, porque você veja que o Alckmin, ele realmente pega uma rebarba ali do governo com aquele Ministério da Indústria e do Comércio, é verdade. Agora está sendo cotado, quem sabe, para assumir o Ministério da Defesa com a saída do Múcio. Muitos estão falando sobre isso. Não sei. Mas o fato é que já houve várias situações em que ele poderia ter assumido e a gente percebe que o governo resiste. Há quem diga que a própria Janja que estava despachando do hospital durante aquela cirurgia que aconteceu na semana retrasada. Ela estava ali, talvez, fazendo as assinaturas e despachando em lugar do presidente Lula? Não sabemos. Agora, uma coisa eu sei. Quando tem uma boca podre, aí eles mandam o Alckmin, né? Como aquela assunção do presidente do Irã, né? Em que ele foi lá, se sentou do lado daqueles líderes terroristas todos, representando o Brasil, aí mandaram o Alckmin, aí não mandaram a Janja, né? Mas o fato é que essa excrescência que a gente vê no Brasil, se a gente olhar, aconteceu também na Argentina em relação aos Kirchner. Não podemos esquecer que a própria esposa do presidente Kirchner acaba assumindo, ganhando um protagonismo. Nós temos os casos brasileiros também, temos a Rosinha Garotinho ali no Rio de Janeiro, depois do governador Garotinho. Há quem diga, né, que a própria Michele Bolsonaro poderia ganhar um papel político. Mas eu digo para você o seguinte, Paulo, eu não gosto desse tipo de postura que a gente vê, como você disse, em que uma esposa se coloca em várias situações como se fosse um cargo eleito. E isso não é só a questão financeira que você levantou, não. Isso tem implicações várias, até mesmo na governabilidade. Há quem diga que ela, em muitos casos, decide, como, por exemplo, na questão do 8 de janeiro, há muitos que dizem que na hora de decidir se faria a chamada das Forças Armadas, como fez o Temer durante uma manifestação até mais violenta até do que essa que aconteceu no dia 8, em que ele decreta a garantia da lei e da ordem, chama as Forças Armadas, em 24, 48 horas já estava tudo resolvido. Mas nesse caso dizem, não sei se é verdade, que a própria Janja assessorou dizendo não chame os militares não, vamos resolver isso aí da forma, tira o governador do Distrito Federal, coloca a vice-governadora, vamos dar um jeito entre a gente, faz um interventor aqui, vamos arrumar um interventor que entende muito de segurança pública. Já sei. O secretário executivo ali do Ministério da Justiça, que é um jornalista. E aí colocaram ali, né? Então você vê que dizem que ela teve um papel preponderante nessas decisões. Não sei se é verdade, não sei se isso é atribuído só à fofoca, Paulo. Tá certo. Gerson, chegamos ao final deste nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Olha, tudo de bom e um bom fim de semana para você, hein? Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Obrigado, Paulo. Até semana que vem, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui também. Se você gostou, não deixe de dar um like e de se inscrever no canal, porque é muito importante para nós e contamos com a sua ajuda e colaboração. Um forte abraço, um bom fim de semana e até segunda. Tchau.